Celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Estamos, portanto, no domingo depois de Pentecostes. É interessante ver como a liturgia vai de forma pedagógica nos introduzindo nos mistérios da nossa fé. Assim, quando nós concluímos o tempo litúrgico da Páscoa, celebramos a solenidade de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, que marca, como já refletimos anteriormente, marca a ação, digamos assim, individualizada de cada uma das pessoas divinas. No início, na obra da criação, no Antigo Testamento, nós temos o destaque da pessoa do Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas. Depois, no segundo momento da revelação, temos a intervenção da segunda pessoa divina, Deus Filho, nosso Salvador, que veio para nos redimir, para nos restaurar. E finalmente, após a obra do Filho, começa a obra do Espírito Santo, marcando o início da igreja que nasce, a fortaleza inicial, o impulso inicial para a igreja fundada por Cristo. E depois de celebrarmos então essas três etapas, celebramos em um só dia a Santíssima Trindade, na festa de hoje. Portanto, depois de Pentecostes. E seguirão então outras solenidades nesse tempo litúrgico, que é o tempo comum, que completam este ciclo de mistérios da vida de Cristo que nós devemos conhecer e celebrar, né? Nesse sentido, na próxima quinta-feira, ou seja, na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, celebraremos Corpus Christi, a solenidade da Eucaristia, o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E na sexta-feira, depois da segunda semana após Pentecostes, vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E recorrido todo o tempo comum, já no final do ano, iremos celebrar a última solenidade do tempo comum, que é a solenidade de Cristo Rei, que fecha então com chave de ouro esse ciclo de celebrações. Jesus vem e nos salva, nos redime, morrendo por nós na cruz e ressuscitando. A Páscoa, envia o Espírito Santo, Pentecostes, né? Celebramos o nosso Deus uno e trino, a Santíssima Trindade, a Eucaristia, o fruto bendito da cruz de Cristo, que nos alimenta. Depois celebramos o coração misericordioso de Cristo, o Sagrado Coração, e Cristo, que é o Rei de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Interessante notar que a intervenção de Deus Pai, lá no início, Deus destaca a sua unicidade, não é? Deus é uno, é único, é um só e verdadeiro Deus. Isso naquela época, na antiguidade, foi uma grande novidade. Jamais se tinha ouvido dizer que existe um só Deus. Era um absurdo para os antigos, porque a prática universal era do politeísmo, não é? A adoração de muitos deuses. Então, em todos os povos antigos havia religiões próprias, mas todas elas tinham isso em comum: a adoração de muitos deuses. Tanto os egípcios como os gregos, os romanos, os nórdicos e assim por diante, os orientais, todos têm a crença em muitos deuses. E ainda hoje essas crenças permanecem em algumas civilizações. Algumas delas se tornaram, como nós já sabemos bem, se tornaram assim fonte de inspiração para os quadrinhos, para o cinema, né, e para essas obras de entretenimento tão legais que nós conhecemos, né?
uns que está de mais moda agora é justamente a mitologia nórdica, né? Então os deuses nórdicos, escandinavos, que são maravilhosos, né? Odin, Thor, Loki, Freya e por aí vai, né? Meu preferido é Thor, sem dúvida nenhuma, né? O deus do trovão. Como não gostar desse cara, né? Que é um personagem que se tornou um super-herói, olha só. Ficou meio estranho, né? Um deus que entra no mundo dos super-heróis, mas é muito bom como entretenimento. Mas, obviamente, nós sabemos que existe um só e único Deus. É o que diz a primeira leitura. Vocês ouviram? Deuteronômio, capítulo 4. Lá no versículo 39, Moisés nos recorda essa verdade. Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus, lá em cima no céu, e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Com essa frase, então, da Sagrada Escritura, Moisés coloca fim à crença da idolatria no meio do povo. O povo que estava ali ainda se convertendo para o Deus único. Existe um só Deus, lá em cima, no céu, e cá embaixo na terra. Nenhum outro Deus que é venerado, nenhum outro estátua, nenhum outro culto é verdadeiro. Existe um só culto, um só Deus, um só Senhor, que é Criador de todas as coisas. Então basta de acreditar nos deuses pagãos, vai dizer Moisés, e recorda isso a nós também, porque hoje vivemos num mundo plural, onde o paganismo está renascendo. Thor não é venerado apenas no cinema, né? Mas existe hoje ainda culto aos deuses nórdicos. A religião nórdica continua existindo. Tem gente que leva a sério, né? Faz lá as oferendas para Freya, quando quer arrumar a namorada, que é a deusa, né, do amor, da paixão. Não está encalhado, reza para Freya. Se está com problemas nas plantações ou na pesca, reza para Thor, que é o deus dos trabalhadores. E por aí vai, né? Quer pedir sabedoria, reza para Odin, que arrancou o próprio olho para pedir sabedoria. E por aí vai, né? Então a mitologia romana é mais criativa ainda. Tem até o deus dos cachaceiros, olha só que maravilha. Agora que nós temos fama de cachaceiro, até o Papa Francisco reconhece essa nossa fama, né? No Brasil, muita cachaça e pouca oração. Então, para os que gostam muito de tomar, tem o deus da cachaça, o deus do vinho, Baco. Então, reza para Baco e toma 3 litros de cachaça. E por aí vai, né? Tem o deus dos preguiçosos, não é? A mitologia romana e grega também. Não se gosta de dormir mais do que a cama, é só venerar Morfeu. Olha só que maravilha. Faz o culto a Morfeu e depois tira uma sonequinha para descansar da reza. E por aí vai, né? Mas, por isso nós cristãos temos uma missão muito grande nesse mundo. A missão de pregar que existe um só e único Deus. Essa é a grande verdade da nossa fé. Um só Deus, lá em cima no céu, cá embaixo na terra. A festa da Santíssima Trindade nos ajuda então a harmonizar essa realidade, que Deus é um só, mas não é solitário, uma só essência, uma só substância, um só Deus, mas que existem 3 pessoas perfeitamente distintas umas das outras: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. 3 pessoas que não se misturam. O Pai não é igual ao Filho, o Filho não é igual ao Espírito Santo, mas elas também não se separam. Onde atua o Pai, também está o Filho e o Espírito, porque são um só e único Deus, uno e trino, Santíssima Trindade. Esta é a base da nossa fé. Reafirmemos então, irmãos e irmãs, a nossa fé e peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe, que nos ajude a entender profundamente o mistério da Trindade
e adorar o único Deus verdadeiro, sabendo distinguir o que é mito do que é realidade. Nessa imagem que é tão venerada aqui no nosso estado de Goiás, a imagem do divino Pai Eterno, né? Todos nós conhecemos, não é? A imagem do divino Pai Eterno, ela retrata perfeitamente, em resumo, o que nós acabamos de dizer. Na imagem do divino Pai Eterno está o Pai, está o Filho e está o Divino Espírito Santo. E no meio da Santíssima Trindade, ali aos pés da Trindade, está Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, portanto, e Nossa Mãe. Ela que está tão perto de Deus, que ela nos ensine também a nos aproximarmos do Senhor.